E aí, boa noite, pessoal. Bem-vindos à aula. Hoje a gente está na nossa quarta aula já. Nossa, já faz um mês já que a gente está tendo aula. E a gente vai continuar falando de empresas, né? Porque a nossa matéria aqui é planejamento e controle da produção, né? Daí, o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar com vocês, tá? Compartilhar, apresentar. Deixa eu compartilhar com vocês o nosso PowerPoint aqui para a gente continuar. Ah, o problema dessa matéria, cara, é que ela é muito teórica, né? Então, como qualquer matéria teórica, ela depende muito. Caramba, por que o PowerPoint não está compartilhando, cara? O negócio não vai quando a gente quer, né? E agora vai. Vai entender, né? Espero que vocês estejam vendo aí. Ah, vamos lá. Na última aula, onde a gente tinha parado, é o seguinte: a gente estava comentando sobre empresas, o que é uma empresa, né? A gente falou um bocado a gente fez um monte de constatações. Uma das constatações, talvez, que sejam um pouco mais importantes e que a gente talvez não dê tanta atenção, por, por a gente ser em. Oh, Michael, né? Por a gente ser engenheiros, né? A gente está tentando ser engenheiro, a gente acaba tendo uma tendência a achar que as coisas são muito exatas, né? Porque a gente é da área de exatas, tá? E a gente tem que entender que quando a gente está tratando de empresas, né? Empresas é uma área, né? A administração de empresas, por exemplo, não é uma área exata, é uma área que está na área de humanas, tá? E a gente viu na aula passada que às vezes as coisas na área de humanas, apesar de a gente ter todas as evidências que probabilisticamente vão acontecer as mesmas respostas, a gente sabe que não é assim que acontece, né? Exatamente por ser uma área que não trata tanto, as coisas não têm a mesma resposta. O exemplo que eu dei para vocês, eu lembro, é que eu falei que se a gente construísse uma empresa igualzinha, com os mesmos tudo, tirasse uma fotocópia da empresa daqui, uma empresa de Americana, por exemplo, e colocasse lá no Amazonas, numa cidade qualquer, até em Manaus mesmo, tá? A empresa, embora tivesse todos os processos, tudo padronizado, tudo certinho, perfeitamente iguais, as coisas não iriam acontecer da mesma maneira. Ou, mais precisamente, se a gente desse um estímulo, né, a empresa aqui em Americana, sei lá, um estímulo para vendas, por exemplo. Eu ia fazer uma campanha, ia falar assim, não, quem vender mais vai ganhar 10% a mais no salário, por exemplo, né? E daí as pessoas aqui de Americana iriam correr atrás, não sei o que lá, ia fazer um concurso lá, e um cara, de repente, iria conseguir essa proeza de ganhar os 10% de aumento salarial. Enquanto se eu desse esse mesmo estímulo na mesma estrutura, numa empresa idêntica lá em Manaus, pode ser que o negócio não funcione assim. Os caras, de repente, eles vão falar assim: pô, não é isso que a gente precisa, né? Eu não quero aumento de salário, o que eu quero é um plano de saúde melhor. Não sei, ou eu não quero. Eu acho que um almoço com o presidente da empresa seria muito mais importante para mim do que esse aumento de salário. Bom, o exemplo é escroto, porque eu estou falando de aumento de salário e a gente sabe que hoje em dia, no mundo capitalista que a gente vive, o salário é uma das coisas que mais importa com a vida da gente, né? Dizem que o dinheiro não é tudo, mas ajuda bastante, né?
Mas, só para vocês entenderem um exemplo, vocês concordam comigo que isso pode acontecer? Ou seja, um estímulo que eu dou numa coisa que existe aqui em Americana, se eu tiver uma coisa igual, que eu montei igual, achei que é igual, mas com pessoas diferentes lá em Manaus, se eu fizer a mesma coisa para agradar do mesmo jeito, pode ser que eu não agrade. Tá? Por quê? Porque administração não é uma ciência exata. Então, o que a gente vê no curso de Planejamento e Controle da Produção, na realidade, são os métodos administrativos e processuais que a gente vai usar para tentar melhorar, tá? Melhorar o desenvolvimento e o planejamento da empresa para que ela dê bons resultados, né? E para isso, a gente vai atuar na empresa de uma maneira mais estratégica. Lembrando, né, que quando a gente faz qualquer plano, a gente tem a parte estratégica, tá? Daí a gente tem a parte tática e a gente tem também a parte operacional, tá? E onde que se divide isso daqui? Bom, depende. No nível que você tiver, com certeza, se você estiver trabalhando em qualquer área de uma empresa, você vai ter um plano estratégico para a tua área, tá? Você vai ter um plano tático de como que você vai alcançar as estratégias que você definiu, e operacional é como que você vai dar o resultado referente às táticas que você implementou. Isso tudo está ligado, né? Então, as empresas são estratégia, tática e a parte operacional, em todas as áreas. Bom, mas aí o que é uma área de uma empresa? A gente tem que entender que toda empresa tem uma estrutura organizacional, e é isso que a gente vai falar. O que é uma estrutura organizacional? O próprio nome já está dizendo. Organizacional é porque vai organizar a bagunça, né? E estrutura é porque vai estruturar a tua empresa. E como que você faz para estruturar uma empresa? Bom, na realidade, para estruturar uma empresa, você vai dividir ela, né? Que nem Jack o Estripador, né? A gente vai indo por partes, né? Primeiro a gente divide para conquistar, né? Não é bem isso. A gente divide para organizar. É essa a ideia, tá? Por quê? Porque se você tiver tudo organizadinho, você pode ter pessoas certas trabalhando na área certa, fazendo o que realmente as pessoas sabem fazer, né? Por exemplo, se você estruturar uma empresa e criar uma área para ensino dentro da sua empresa, uma área de treinamento, vamos dizer assim, pois você tiver um ótimo professor na tua empresa que está trabalhando lá na linha de produção. Pô, cara, você está desperdiçando essa pessoa, porque de repente o dom da vida dela é dar aula, é ensinar. Se você pegar essa pessoa, tirar da linha de produção e colocar lá na área de treinamento, pode ser que você vai conseguir melhores benefícios para a empresa como um todo. Ou seja, o cara vai conseguir ensinar melhor todos os funcionários, os caras da linha da produção, né? Ou seja, quando você organiza e estrutura, né, você pode colocar pessoas no lugar onde elas têm que estar mesmo, tá? E daí a gente vai ver que a estrutura, ela depende do que depende a estrutura de uma empresa. Ela depende das circunstâncias de cada organização no momento em que você está estruturando a empresa. Então é assim, eu vou começar uma empresa, uma startup, eu começo com poucas pessoas, né? Então, de repente, a minha estrutura é uma estrutura que a gente diz uma estrutura enxuta. Tem poucas divisões, né? No mais, eu tenho dono, né? Que geralmente o cara auto-intitula-se presidente, né? Ou diretor, né? Não sei o nome que ele vai dar. Mas aí ele coloca duas pessoas, uma para cuidar de vendas, a outra para cuidar do negócio, sei lá, embaixo dele. E nessa estrutura de três pessoas, todo mundo vai fazer tudo. Então, os caras vão treinar, os caras vão contratar, os caras vão vender. Não tem nada especializado. Tá? Numa empresa um pouco maior, a gente vai estruturar a empresa conforme as circunstâncias que ela se encontra, com o número de pessoas que ela tem naquele momento que a gente está fazendo a estruturação. Tá? Existem variáveis que contribuem para essa estrutura, né?
a estratégia da empresa, o meio ambiente em que opera, a tecnologia que se dispõe na empresa, as características dos participantes. Isso é importante, lembra? A gente sempre está dando ênfase para os recursos humanos, né? Putz, recursos humanos, falou um negócio aí que, né, dá até medo de falar, né? Por quê? Porque primeiro que a gente não entende muito bem o que é recurso, né? E essa palavra humano é um negócio problemático, né? Toda vez que a gente coloca o ser humano na história aí, daí abrem os leques, né? Porque um ser humano é único, ele pode ser similar a outro, mas ele tem características próprias. E para você agradar seres humanos, né? Ou para organizar seres humanos, ou para direcionar, dominar seres humanos, cara, é um negócio complicado, né? Existem até cursos de faculdade que fazem isso, né? Você estuda 5, 6 anos para tentar entender mais ou menos como se comporta alguém. Na hora que você vai tratar desse alguém, você vê que ele se comporta totalmente diferente do que você achava. Né? E também no ser humano é aquela história, né? Um estímulo dado para um vai fazer ele ter um direcionamento. Esse mesmo estímulo dado para outro, de repente pode ter um comportamento totalmente ao reverso do que aconteceu no primeiro. Tá? Daí tem um cara aqui, né? Que obviamente ele pesquisou 4 empresas americanas, porque o livro, o cara é americano, estava lá. E ele constatou que as estruturas das empresas eram continuamente ajustadas às suas estratégias. Beleza, por quê? As estratégias mudam, tá? Elas podem mudar com o tempo. Você faz um plano estratégico, quando você faz um plano estratégico na empresa, você coloca marcos nesse plano. Então, você faz um plano estratégico para atender as necessidades a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, tá? E você documenta isso, tá? E você faz várias análises. Existem várias técnicas que se utilizam para fazer um plano estratégico de uma empresa. Mas o fato é que conforme vai passando o tempo, a economia muda, o mercado muda, o vírus aparece, o nego, o Ronaldinho é solto, né? O Queiroz é preso, e isso tudo envolve o ambiente em que a gente está. E qualquer uma dessas ações, aí, desses atos ou fatos que eu falei para vocês, pode ter que mudar a sua estratégia. Estratégia, por exemplo, de venda, estratégia de penetração, estratégia de competição, estratégia de crescimento da empresa, né? Estratégia de lançamento de novos produtos. Tá? Isso, então, o plano estratégico ele é um delineador, é que nem plano de aula. Eu faço um plano de aula, mas na hora que eu estou dando aula aqui, às vezes surge um assunto diferente que eu sou obrigado a abordar, o que eu quero abordar, o que eu acho que vai ser legal para vocês, e daí o meu plano de aula de repente vai, né, por água abaixo. Veja bem, mas o plano é curto prazo, né, o plano de aula, né, é aula, mas você tem que entender qual é a estratégia que eu tenho, o que eu quero ensinar para vocês e o que eu quero que vocês aprendam nessa matéria. Portanto, durante o decorrer do andamento da matéria, eu posso mudar até as estratégias. Por exemplo, hoje eu estou dando aula em PowerPoint, mas de repente amanhã eu posso dar aula de filminho, não sei. Vai depender muito, né, do tempo em que está acontecendo. Tá? Mas no caso, a gente ainda está falando de estrutura. Ele está dizendo que as estruturas das empresas, tá? Tanto da DuPont, GM, Standard Oil e Sears, as estruturas eram continuamente ajustadas às estratégias. Tá? A gente vai ver umas estruturas aqui. Tá? E pode demonstrar a íntima relação entre estratégia e estrutura. Bom, beleza. Isso é óbvio, né? Se as estruturas eram ajustadas às estratégias, significa que existe uma relação íntima, né? Ou pode existir uma relação íntima, tá? Deixa eu pegar um paperzinho aqui.
de estruturas organizacionais, só para vocês entenderem do que se trata, do que a gente está falando. Tá? E eu tenho aqui, obviamente, na matéria de planejamento e controle da produção, certo? Eu vou abrir aqui com... Tá? Então, vamos ver. Se a gente está falando de estrutura organizacional, vamos começar a definir melhor isso daí, para a gente entender legal. Estrutura é a forma como as empresas articulam, ou elas se articulam para desenvolver as atividades, tá? Então, quando eu falo de estrutura organizacional, eu estou falando quanto à forma, né, que ela se organiza para atender as atividades, desenvolver as atividades que ela tem que desenvolver. Tá? Isso é importante a gente colocar, que não existe uma estrutura organizacional acabada, certinha, tá? E nem perfeita. Tá? Existe o que a gente chama de uma estrutura que se adapte às mudanças que a gente precisa naquele momento. Tá? Beleza. E como que essa estrutura funciona? Tá? Ela funciona bem de acordo, né, com as condições do momento, como eu já falei para vocês. Tá? E daí, um autor aí, que eu não lembro quem que foi, tá? Que eu copiei e colei aqui. Opa, desculpa. Eu não peguei o nome do cara, tá? É que ele determinou três condições, tá? Ou três tipos, eu diria três condições para que a gente consiga organizar uma empresa. Vamos pensar assim, tá? São condições que permeiam, né, a sobrevivência da empresa, o lugar onde a empresa está inserida, que caracterizam ou ajudam a gente a organizar a empresa. Por exemplo, a gente pode ter a empresa num ambiente estável, tá? Ou seja, um ambiente que não tem muitas modificações, né? Condições naturais de temperatura e pressão, né? CNTP. Então, tem pequena variação no ambiente, tá? Quando ocorre uma variação, ela é previsível, né? Você sabe mais ou menos que pode acontecer algumas coisas, e quando acontecer, ela também é controlável, né? Tipo, sei lá, a gente sabe. é, Vamos imaginar assim, a gente sabe que o Brasil está passando de um país jovem, né, onde tem um grande número de jovens, para um país mais senil, que é um país onde a gente tem maior número de velhos. Tá, então se a gente. Só que esse não é um ambiente estável, né? Mas vamos imaginar que fosse, né? Fôssemos um país estável. Né? Então dá para você planejar as coisas. Por quê? Porque essa mudança ela é previsível. A gente sabe que iria acontecer no momento da vida do país, tá? E a gente sabe que é controlável. A gente consegue controlar isso daí, né? É, por exemplo, o governo pode ter incentivo à procriação, né? Sei lá, distribui cartilha de sexo para todo mundo, sei lá o que o governo pode fazer. Isso se estrategicamente ele achar que isso é importante para o desenvolvimento do país, se a gente pensar que o país tem uma estrutura organizacional, né, e se ele se comportar como uma empresa. Porque, na realidade, a gente vai ver também que existem classes, tipos de empresas diferentes, né? Empresa pública, empresa privada e tal. Isso daí é a divisão de empresa, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas é o seguinte: um outro ambiente que é contrastante ao ambiente estável é um ambiente em transformação, tá? Quando a gente tem tendências e mudanças visíveis e constantes, ou seja, é, esse de mudar de um país jovem para um país senil é uma coisa que acontece no mundo, mas não é uma coisa que acontece várias vezes, né? A constância disso daí
é uma vez ou outra, pipoca uma vez ou outra em algum país aí e tal, e o Brasil calhou de, nessa fase que a gente está, vai acontecer isso. Beleza. Mas existem transformações ambientais que são constantes, tá? Como que eu posso dizer? Ó, as empresas que vendem produtos eletrônicos, por exemplo, né? Chip de computador, Intel, por exemplo. Cara, ela sempre está produzindo coisa nova, porque as mudanças e as tendências são muito constantes, né? Por quê? Porque hora tem nego que quer joguinho, hora tem nego que quer processador para fazer tal coisa, hora mudou o tipo de memória, tipo de barramento, tipo de fonte de alimentação, e ela tem que produzir chip, e o chip tem que se integrar na placa-mãe, etc, etc, etc. Tá? Então, a estrutura, a organização de empresas que está em ambientes de transformação pode ser que seja um tipo de estrutura que tenha que modificar mais. Tá? E eu falei com tanta ênfase essas modificações aí da Intel, né, que talvez você até classificaria ela, tá, ou caracterizaria ela não num ambiente em transformação, mas num ambiente turbulento. Tá? Por quê? Porque no ambiente turbulento, as mudanças são velozes, oportunistas, tá? E surpreendentes. Tá? Ou seja, sei lá, de repente o cara inventa um negócio. Por exemplo, é um carinha que faz uma empresa para divulgar o seu pensamento no YouTube. Olha que maravilha. Então o cara decide que nem eu, assim, vou virar YouTuber. Beleza, daí o cara. Só que o YouTube é um ambiente que tem que ser veloz, né? Porque a matéria-prima não, o seu cliente, ele está em constante mudança, tá? Mas o cara pode fazer alguma coisa, tá? Nesse ambiente, né? Que de repente surpreenda todos os inscritos no canal, e esses caras vão passar o seu canal para outras pessoas, e de repente você vira rico de uma hora para outra nesse ambiente inconstante. Mas também pode ser que daqui 2 semanas o próprio pessoal que está te seguindo, te cancele por uma coisa errada que você faça. As empresas são mais ou menos isso, né? Elas podem estar num ambiente turbulento, tá? E as mudanças são velozes nesse ambiente, e ela tem que aproveitar as oportunidades para fazer e acontecer nesse ponto, tá? E pode surpreender, né? De repente, ela pode ir para frente ou pode, de repente, sucumbir por causa daquela decisão que ela tomou ou daquela mudança estrutural que ela fez. O cara achou que podia mudar o departamento de vendas e mudou, entendeu? Tomou uma decisão, estratégia, pensada até, né? Mas no ambiente causou alguma coisa que deu problema para a empresa. Tá? As estruturas, tá? Elas podem ser formais ou informais. O que quero dizer com isso? Tá? Que as estruturas organizacionais elas podem ser planejadas, tá? Elas são desenhadas, escritas, documentadas, tá? Existe um fluxo de autoridade nessa estrutura que geralmente é descendente, ou seja, vai do dono para o peão, né? Sendo que a mulher lá do café, a tia do café, também faz parte dessa estrutura, tá? Geralmente, essas estruturas formais, elas são mais estáveis, tá? E é claro, ela é criada e modificada em função da quantidade de pessoas que a empresa tem, das estratégias da empresa, das estratégias de mercado e assim vai, tá? Essas estruturas formais, elas podem crescer, gente, imensamente. Tem empresas que crescem, cara, e você só vê na estrutura o que hoje a gente fala de criando caixinha. O cara vai criando um departamento, o cara vai dividindo e criando um departamento, criando um departamento. Às vezes os departamentos são necessários, às vezes numa empresa menos instruída, o, o departamento ele é simplesmente criado para atender a necessidade de manter alguém,
porque eles não querem mandar embora, daí cria um departamento para o cara, tá? Mas isso daí, e vai crescendo a empresa vai crescendo, né? E daí, dependendo da organização. Isso é o que a gente chama de estrutura formal, tá? Mas, nas empresas, existe uma outra estrutura, que a gente chama de estrutura informal também, e essa é uma estrutura interessante de analisar do ponto de vista organizacional, porque ela vai impactar muito no nosso planejamento e controle da produção. Tá? Porque a estrutura formal você conhece, sabe que existe, está documentada. Então, se você sabe que existe e que está documentada, você consegue trabalhar em cima. Né? Tudo que está documentado é muito mais fácil para você analisar. Né? Agora, a estrutura formal, ela não é documentada. Tá? De uma certa maneira, tá? Ela depende muito da interação social que existe entre as pessoas da empresa. Tá? Por exemplo, sei lá, você tem um cara que não é chefe, mas o cara, no departamento onde você está trabalhando, o cara é a referência para tudo. Quando você tem uma dúvida, você nem pergunta para o seu chefe, você vai e pergunta para o cara. Né? Quando tem que comprar alguma coisa nova, você vai, em vez de perguntar para o seu chefe, você pergunta para o cara. E o cara não é chefe, o cara está ali. Ele é simplesmente um colega de trabalho. Pode ser o seu Zé do almoxarifado, pode ser o seu Pedro da prensa, pode ser o seu Bernardo da tecnologia de informação, né? Pode ser até um cara que não seja nem do seu departamento, mas é um cara que é referência da empresa. Só que essa estrutura é uma estrutura informal, ela é criada pela interação social das pessoas, tá? Esse tipo de estrutura, ela progride espontaneamente, tá? E traduz as relações que não surgem no organograma, tá? Opa, já falei uma palavra diferente aqui, que é o organograma, tá? A gente já vai ver o que é um organograma, tá? São comportamentos pessoais, sociais, que não são documentados e reconhecidos oficialmente entre os membros organizacionais, ou seja, o seu Zé, o seu Pedro, o Abraão, o Zezinho, ou a secretária, né, a Jennifer, cara, essas pessoas, elas não têm cargos documentados, elas não mandam em ninguém, não são chefe de ninguém, não têm autoridade em ninguém na empresa. Mas quando o pau come, o negócio pega mesmo, essas pessoas é que são consultadas, tá? E muitas vezes o sucesso do planejamento de uma empresa não atende aos requisitos necessários, porque a gente só considera a estrutura formal da empresa, tá? Tem muito gerente que tem até medo dessa estrutura informal, ele trabalha contra, porque ele acha que isso daí não devia existir. Bom, oficialmente não existe, tá? Mas aparece, tá? E ela aparece decorrente de necessidades pessoais e ou grupais dos empregados, tá? E essa estrutura não é problema, não. É uma. É um ingrediente. É um ingrediente que tem que ser estudado na hora que você vai fazer planejamento. Tá? Daí você fala assim, poxa, mas se o negócio acontece extraoficialmente, por que a gente não oficializa? Então, não oficializa por uma série de problemas, eu diria que problemas até políticos, que existem na empresa, né? Medo mesmo, paura, cagaço, o nome que você quiser dar, tá? Ah, geralmente o dono da empresa ele conhece, sabe que existe, o presidente da empresa sabe que existe, mas como ela é uma estrutura informal, ele mantém, mas ele nem mexe nela, tá? Agora, os gerentes intermediários sabem que existe, lutam contra às vezes, e às vezes até sabotam essa estrutura informal que existe na empresa, porque eles têm medo que essa estrutura cresça a ponto de engolir a chefia que eles cuidam, né? E daí, infelizmente, a gente tem que falar isso mesmo, né? Que quando você vai para o mercado de trabalho, meu amigo,
É assim, às vezes você vai ter gerente muito legal com você, mas o gerente é um cara humano. E cara que é humano, ele tem todos os defeitos que nós humanos temos. Um dos defeitos é ser ganancioso, ser invejoso, ser prepotente, ser arrogante, ser burro, ser ignóbil, ser ignorante. Isso é tudo defeito que todos nós temos. Então, o seu gerente vai ter também. E você vai ter que lidar com isso, tá? O problema maior é que se você entra numa empresa e você é informado, não é ignorante a respeito disso, tá? Você sabe que existe, né? O ruim é quando você entra na empresa, você só acredita nisso aqui que todo professor fala para você que existe, todo administrador diz para você que existe, o teu chefe diz que existe, e você só descobre que existe isso daqui depois que você já se ferrou muito na vida, entendeu? Ou tem consultor de empresa que vai dar consultoria na empresa, ele desconsidera isso daqui, o negócio não vai para frente, e o cara ainda tem a pachorra de dizer que a análise que ele fez, que o que ele quis implantar não foi para frente, porque a empresa não estava preparada para atender os requisitos ou as necessidades, né? Ou seja, tipo assim, para encobrir a ignorância do consultor, né? Eu como consultor eu posso dizer isso, né? Eu para encobrir a incompetência do meu trabalho realizado na empresa, eu posso dizer que é a empresa que não presta, ela que não está preparada para atingir o meu conhecimento superior e supremo sobre a administração de empresas e como eu estou querendo implantar o meu programa, não foi para frente. Não é, cara. É que o cara não analisou a estrutura informal. Ele analisou só a estrutura formal. E como que a estrutura formal aparece na empresa? Bom, estrutura formal, às vezes você vai lá, né, e o cara até apresenta a estrutura formal da empresa em forma de organograma. Então, deixa eu pegar uma foto aqui para a gente ver. Todo mundo aí deve ter, está trabalhando, né? Deve ter entrado em alguma empresa, tá? E, e o cara apresentou o organograma, tá? O que é o organograma? O organograma nada mais é do que um gráfico que representa a estrutura formal da organização. Só isso. Então, não tem segredo. Tá? A definição é bem simples mesmo, é isso aqui. Ó. É um gráfico, né, um desenho, um gráfico que representa a estrutura formal. Tá? Só que antes de falar da estrutura formal, tem um estudo aí que eu quero colocar para vocês, talvez facilite o entendimento e sirva para que quem tiver interesse entenda, tá? As características de grupos informais, tá? E algumas vantagens dessa estrutura. Tá? Então vamos ver aqui. Por que que eu vou, por que eu vou me destacar? Eu vou destacar a estrutura informal. Cara, eu vou destacar a estrutura informal porque a estrutura formal você vê em qualquer livro, tá bom? Qualquer professor de administração, tudo que ele vai dar aula para você no curso de administração inteiro, tá? Com raríssimas exceções, vai focar na estrutura formal da empresa, tá? E a gente vai falar um pouco mais das estruturas informais, porque é a que eu acho que é mais importante, na minha visão. Por quê? Como eu falei, isso daí vai ter um peso muito grande nas decisões que você toma e no planejamento da sua empresa, tá? E se você não sabe que existe e como é, quais as características dele, pode ser que você demore muito tempo para descobrir isso daí e de repente o seu emprego foi para o saco porque você não sabe que isso existe na empresa, tá? Então eu diria que uma das características principais aí que a gente defende, vamos pensar assim, ó, elas sempre existirão. Tá? Por quê? Porque onde há gente, há uma estrutura informal. Há um relacionamento entre pessoas que vai além do organograma da empresa. Existe. Tá? Isso são características, tá?
A autoridade flui, na maioria das vezes, na horizontal. Bom, o que eu quero dizer com isso? Geralmente, no departamento lá, eu não falei, você tem o Pedro lá. O Pedro não é chefe, portanto, ele tem o mesmo nível que você na empresa. Ele só talvez está há mais tempo. Ou às vezes está há menos tempo, mas o cara tem uma liderança tão grande que o cara é muito inteligente e você confia nele. Ele entrou depois de você, mas o trabalho dele é tão bem feito que você confia mais nele do que no seu chefe. Olha só, beleza? Então, a autoridade nessa estrutura, né, nessa estrutura informal, geralmente ela flui na horizontal. É instável. Bom, é instável. Por que instável? É instável porque o chefe pode mandar o Pedro embora. Assim que ele percebe que todo mundo tá perguntando para ele, ao invés de perguntar para o Pedro, ao invés de perguntar para ele, ele fica putinho da vida e manda o nego embora. Tá? Então é uma estrutura instável. Ah, o Pedro também pode ser transferido, ou ele pode estar de férias, ou ele pode não estar ali na hora que você precisa da ajuda dele. Ela não está sujeita a controle. Concorda? Pô, se é formal, você consegue controlar. Você sabe onde tá, quanto faz, quando não faz, porque vai, onde tá, você faz tudo. Só que, como é uma estrutura informal, ela não aparece nos registros da empresa, então você não tem controle sobre ela. Ela acontece por si só. Tá? As coisas acontecem por si só. Está sujeito aos sentimentos. Ah, beleza, né? Que ser humano que não está sujeito aos sentimentos. Se a mulher do Pedro dormiu de calça jeans, não adianta você perguntar para ele, para pedir para ele te ajudar. Ele não vai te ajudar, tá? Por quê? Porque depende dele, depende do sentimento dele, de como ele está naquele momento. Se você falar alguma coisa e ele ficar de zóio virado contigo, ele não vai te ajudar. E você não vai poder cobrar, porque é uma ajuda informal, né? Ou se ele percebe que você surrupia todas as informações dele, se é um vampirão, né? Daí, se ele perceber, cara, daí ele não vai te ajudar mais. A gente vê isso daí nas estruturas organizacionais das empresas e a gente pode ver isso na estrutura organizacional exemplo que a gente tem, tá? Que a gente às vezes não enxerga como, mas faz parte do nosso aprendizado também, da nossa experiência de vida e que vai ajudar no nosso trabalho, que é exatamente a classe, né? Ou a faculdade, né? Ou seja, você consegue verificar estruturas formais, por exemplo, professor falando, coordenador falando, que são as estruturas que existem. Mas se você tiver um representante de sala que é muito atencioso, né, que faz as coisas pensando na turma e não só nele, né, e que doa o tempo dele para ajudar a turma e tal, uma estrutura informal, ela não existe oficialmente. Quer dizer, representante de sala até a gente consegue colocar na estrutura formal, tem reunião, né, o coordenador reconhece como representante e tal, então a tratativa é um pouco diferente, quando ele fala tem um pouco mais de peso. Mas imagina você tem o representante de sala que não faz porra nenhuma e de repente você tem o Zezinho lá do fundão. Só que o Zezinho, cara, é aquele cara que conversa com todo mundo, zoa com todo mundo e assim, palpa toda a obra. A hora que tiver que resolver um problema, em vez de você reclamar para o representante de sala, para ele falar com o coordenador, você fala com o Zezinho. Por quê? Porque o Zezinho vai, fala com o professor, faz o meio de campo. Só que o Zezinho está sujeito a sentimentos e a tudo essas coisas que acontecem aqui, né? Geralmente, a estrutura informal, o líder é informal. É o Zezinho, ele não foi eleito representante. Mas ele conquistou o respeito de todos os alunos da sala, quiçá todos os alunos da faculdade. Daí ele vira diretor do diretório acadêmico, né? Vira político, vai ser vereador, vira senador e dá um bom Lindenberg Farias aí da vida, né? Ou Fernando Henrique Cardoso, né, que foi mais longe ainda, né, que era isso, né, ele começou lá representante de sala, diretor acadêmico, político, e foi. Tá? E essa estrutura informal, né, ela desenvolve sistemas e canais de comunicação que não existem nos processos da empresa. Né? Sabe aquele cara, o quebra-galho? Tipo assim, pô, eu tava com um problema para resolver lá no RH. O cara, deixa que eu vou falar com a Patrícia.
pode deixar, deixa comigo. Não, mas eu vou falar com o chefe. Não, não, cara, vai por mim. Daí esse cara vai lá, ô Patrícia, ó, é o seguinte, o César está com tal problema e tal, dá para resolver? Ela fala assim, não, deixa eu ver, pô, isso acho que não está na minha alçada, eu vou ter que falar com o meu gerente. Daí você fala assim, ah, então, mas não dá para resolver sem falar com o gerente, para não, né? Porque senão o gerente vai falar com o outro. Daí ela pega e fala assim, não, está dentro da minha autonomia, que eu vou resolver para você. Ou seja, a estrutura informal resolveu um problema de recursos humanos do carinha lá, que não tinha nada a ver com a estrutura formal. Tá? Bom, então esse daqui, tá? Eu chamaria de características, né? Ah, César, por que você está falando tudo isso para nós, cara? É muita coisa. Eu vou precisar isso aí mesmo? Olha, cara, sinto informar. Você pode até achar que não precisa, mas o conhecimento disso não vai fazer você ficar ser melhor que os outros, mas puta, vai te dar uma dianteira, tá? Vai por mim. Tá? Vamos ver algumas vantagens e daí a gente vê também algumas desvantagens. Ó, uma das vantagens da estrutura informal, maior rapidez nos processos. Cara, isso é bom. Quebra um gaião. Complementa, de uma certa maneira, a estrutura formal que já existe. Reduz a carga de comunicação dos chefes. Pô, você resolveu o problema do RH sem falar com o chefe, resolveu a carga do chefe. Né? E nem precisou dele, você conseguiu resolver. Através dessa estrutura informal, do Zezinho lá. Motiva e integra as pessoas. É uma característica, uma vantagem, né, da estrutura que foi avaliada e analisada por um monte de gente. Então, serve de motivação e serve de integração também. Tá? E define perspectivas próprias para o melhor desempenho do empregado. Tá? Por quê? Porque ó, se eu sou um cara que estou numa estrutura informal, pô, cara, eu posso crescer, né? Eu posso melhorar o meu desempenho se eu fizer essas coisas aqui de maneira certa, né? Então a empresa pode até eventualmente reconhecer o meu esforço de tentar resolver os problemas sem encher o saco do chefe e sem passar perna no chefe, mas eu estou ajudando o chefe indiretamente. E quando eu ajudo o chefe, uma coisa que a gente tem que pensar é que quando a gente ajuda o chefe, a gente não está ajudando o chefe, a gente está ajudando a empresa. Né? E quando a gente ajuda a empresa, né, se a gente pensar que a gente está ajudando a gente mesmo, a gente fica menos revoltado. Tá? Vai por mim. Você pode ficar descontente com a distribuição dos salários lá na empresa, não sei, está ganhando pouco, trabalhando muito, né? Mas, de uma certa maneira, se ajudar a empresa indiretamente, você está ajudando você mesmo. Né? Então, não tenho o que falar. Mas nem tudo são louros, né? A gente também tem algumas desvantagens essas que eu vou dar um Ctrl C e Ctrl V para você aqui, ó. Tá? Que pode causar alguns problemitas, tá? Por exemplo, o pessoal desconhece até a chefia, porque o cara entra no departamento, todo mundo pede as coisas pro Zé, tá? O cara acha que o Zé que é o chefe, entendeu? E acontece, eu tô dando risada, mas acontece. Às vezes você está trabalhando 5 anos na empresa e você sempre achou que o seu chefe é o Zé, porque ele que faz tudo ali. Mas na realidade depois você descobre que não, ele não é o chefe é outro cara que está numa outra sala e o cara é tão legal, né? Um chefe tão legal que nesses 5 anos ele nunca veio conversar com você. Ou seja, 5 anos desapercebido de chefe, tá? É ruim pro Zé, né?
e ruim para a empresa quando acontecem essas coisas, tá? Mas é uma desvantagem dessa estrutura informal, porque você acaba achando coisas que não são, tá? Dificuldade de controle, óbvio, né? Se não tem registro, não tem controle, tá? E, por outro lado, né, possibilita atrito, né? Atrito, atrito, moçada, atrito é aquele negócio que rosca um no outro, né? Atrito, cara, nego chato gera atrito, sabe? O cara vê, se o chefe é chato, ele vai ficar bravo com o Zé, né? Porque o Zé, o funcionário dele está perguntando mais coisas para o Zé do que para ele, coitado. Ele chega todo dia em casa, ele quer se matar por causa disso, tá? Por outro lado, você tem pessoas no departamento que não gostam do Zé, apesar de Zé resolver os problemas para todo mundo. Não gosta porque acha que ele é aparecido, ele quer se mostrar, ele é puxa-saco, entendeu? Ele tem segundas intenções por trás da ajuda que ele dá para os outros. Ou seja, todos os problemas sexuais que você tem dentro de você, você externa nesse momento e fica com raiva do Zé. E daí você começa a brigar com o Zé sem saber por que está brigando também. Você briga com o Zé, não almoça mais junto. Inveja, cara. É isso que. A gente não pode falar esses termos, né? Mas na realidade é isso que acontece. O cara fica com inveja, ferrou. Inveja gera atrito, né? Dependendo do cara, se for um cara que tá cagando e andando pros outros, ele não fica mal. Agora, se é um cara que se preocupa, cara, coitado do Zé, o Zé vai ficar chateado, né? E o RH nem tá vendo, né? Isso daí, porque não existe estrutura informal, né? De repente o departamento começa a produzir menos, cai a produção. Você vai fazer o quê? Vamos, um método de análise e solução de problemas. Vamos fazer o método da cumbuca, ou o método brainstorming, senta todo mundo na sala, vamos fazer uma reunião para lavar pano. Mas ninguém vai falar que está com inveja do Zé. Você vai pegar um monte de informação. O departamento vai continuar dando preju, vai continuar indo para o buraco, você não sabe por quê, porque você não sabe nem que existe estrutura informal. Então presta atenção no Zé da sua empresa, porque ele às vezes é mais importante que o dono da empresa. Tá? Bom, então vamos falar das estruturas organizacionais. Né? Agora a gente vai ter que falar mesmo daquelas que são as estruturas formais. Né? Formais. Né? Então vamos voltar a falar dos formais. Né? Entramos de novo no lenga-lenga das empresas. Né? Eu tenho certeza absoluta, tá? Que o que você conhece na sua empresa. Deixa eu pegar a ferramenta de captura aqui. Vamos capturar essa imagem bonita aqui, ó, linda, maravilhosa aqui. Tá. Vamos copiar aqui. Tá. Eu tenho certeza absoluta que você já viu, né? Você já viu na sua empresa alguma coisa assim, um desenho, um gráfico assim, mostrando, né, que a tua empresa tem um presidente, tem um gerente de produto, um gerente comercial, um gerente financeiro, outros gerentes aí que eu não sei, tem o RQ, que eu não sei o que é aqui, tá? Tem a parte de engenharia, produção, parte de vendas, contabilidade. De repente tem outras áreas aqui, deve ter mais coisinha embaixo aqui. Então, esse tipo de demonstrativo, de desenho, de estrutura organizacional aqui, tá? É o que a gente chama de estrutura clássica, tá? Tá? Ou, né, se a gente for dar nome mesmo, tá? A gente chama ele de vertical. Tá? Organograma vertical. Por que vertical? Porque você coloca o presidente lá em cima e depois vai descendo os caras de cima para baixo. Eu vi uma figura no WhatsApp uma vez que me chamou atenção, né? Tem um papagaio lá em cima, né? Um papagaio. Depois embaixo tem 3 papagainhos. Depois embaixo desses 3 tem outro
né, pauzinho lá no nível abaixo com 4 papagainhos, e depois tem 20 papagainhos embaixo, né? E daí tem o presidente lá, o papagaio mor, fazendo cocô nos de baixo, que faz cocô nos de baixo, e esses de baixo somam o cocô desse com esse, e embaixo acontece a mesma coisa, e é assim que funciona, tá? Isso é um organograma clássico, tá? Uma organização. Essa estruturação é a estruturação mais utilizada no mercado internacional de estruturas, né? A gente tem um mercado de consultoria, tá? Ou um mercado de administração, de administradores, que mais vendem essa estrutura. Você sai da escola sabendo fazer essa estrutura, entendeu? E todo mundo conhece e acha que só existe essa, e é essa que é feita. Só que, não sei se vocês lembram que eu falei para vocês, que as estruturas, gente, elas dependem do momento, e a empresa é sua, cara, você faz a estrutura que você quiser, tá? Bom, se eu faço a estrutura que eu quiser, como eu montei a empresa, eu vou usar a estrutura que eu conheço. Qual que é a estrutura que eu conheço? Ah, a estrutura clássica. Tá. Mas tem sempre o fresco, né? O corninho, que vai fazer curso. Né? Não tem na vida da gente? Não tem sempre aquele amigão, coleguinha, né? Que vai fazer o, um curso, tá? Daí ele vai no curso, e lá no curso ele aprende outro tipo de organograma. Né? E daí, esse já é mais difícil de ver. Puta, nós. Errei. Ai, ai, editar, copiar. Ctrl V. Olha que bonito. Tá? Olha que bonito isso daqui, ó. Tá? Eu, cara, é assim, eu duvido. Não, não duvido, velho. Hoje em dia tem tanto nego fazendo tanta merda por aí, que talvez o cara tenha feito um cursinho aí de mentoring, né? E daí ele convenceu o diretor da empresa a fazer um organograma desse tipo aqui, tá? Bom, de uma certa maneira é igual ao outro, não é? Só que ele é setorial, né? No centro da empresa, na parte mais importante, a gente coloca a direção, tá? Depois, nesses níveis, a gente coloca os primeiros níveis de gerência. Depois, nesse nível que a gente coloca outros departamentos. Daí, nesse nível que a gente coloca outros departamentos. E a gente indica aqui que o cliente permeia todos os departamentos. Então, quando a direção quer falar que é uma direção que é preocupada com o cliente, que tem gerenciamento de portas abertas, você pode entrar, falar o que você quiser, na hora que você quiser para o gerente, porque ele está ali para te ouvir. E o cliente também, ele pode sair lá do Rio Tietê, entende? Ele pode entrar na empresa, vai subir no elevador, vai estar tudo bonito e vai falar direto com a direção da empresa, porque o cliente é a coisa mais importante da empresa. Se não for o cliente, a empresa não sobrevive. É, tá bom, você quer acreditar nessa balela toda aí, meu filho, boa sorte, acredite, né? Sucesso a você. Mas no mundo real, eu posso dizer que o cara pode até dizer isso daí, só que eu tenho certeza absoluta que não é assim que funciona. Por quê? Porque não é assim que funciona o mundo. Tá? E se não é assim que funciona o mundo, não é assim que funciona essa porcaria aí. Mas existe? Existe. Tá? Então, esse daí, eles chamam de cetograma. Né? Ou, na realidade, não, cetograma é de setas, é pior. Hein? Esse daí é radial. Nossa Senhora. Tá? Radial. Vamos colocar um solar, um circular. Bom, beleza, é o nome. O objetivo é mostrar macrosistemas da empresa, componentes de um grande grupo empresarial. Cara, é assim.
A organização da empresa é do dono, o cara faz do jeito que ele quiser. Se o nego fez cursinho lá para aprender a fazer bolinha, ele faz bolinha. Se não, ele volta no normal lá e faz o único que a gente conhece mesmo. Tem outros? Tem, tá? Tem mais, tem em barras, tem esses em setores que eu falei para vocês, tá? Então, a gente pode colocar um monte aqui de ideias, tá? Ó, tem barras, né? Tem setores, que é setograma, que são elaborados por meio de círculos concêntricos, que é esse daqui, os quais representam diversos níveis de autoridade a partir do círculo central, onde localiza a autoridade maior da empresa. Bonito. Então, esse é o setograma. Tá vendo? É tão importante, tá? Que eu confundi-lo-ei também, tá? Confundi com o radial. Ah, vou pegar um radial aqui para mostrar para vocês. Tá? Tá? Não é isso que eu quero fazer. Eu quero voltar aqui. Eu quero colar aqui, ó. Tá? Vamos ver o radial. Radial é radial, cara. Radial, mais ou menos esse daqui, ó. Muita hora nessa calma, gente. Olha que bonito. Cara, esse é, assim, o que há, hein? Esse é mais bonito ainda, cara. Porque esse daqui é pra... Esse daqui até o Zezinho fica excitado quando vê um negócio desse, tá? Alguém já viu um documento de empresa apresentando um organograma desse tipo? Tá? Se já, parabéns, você está numa empresa que passou um consultor retardado por lá e que fez esse negócio aí bonito, assim, né? E ele divide ainda por níveis estratégicos, táticos, operacionais, nível de execução. Bom, não se aprofundando muito nessas questões aí, que o povo vai. Graças a Deus, ninguém vê a nossa aula lá no YouTube, tá? E se vê também, eu tô cagando e andando, que eu tô falando merda, porque já não tô monetizando mesmo. Então, é assim, pode ser que algum nego ridículo, né, que seja ultra, supla, sou planejista, project management, we're professional, não sei o que lá, venha ver essa aula, né, e ele fala assim, pô, esse professor aí, ele não tá com nada, porque ele tá falando coisas que ele não tem conhecimento para falar sobre isso, porque ele não estudou a fundo, planejamento estratégico, não sei o que lá, ou então ele não é project management professional, não fez o PMI. Então ele não sabe nada e o que ele está falando não tem nada a ver. Não, o que eu estou falando é assim, eu estou retratando a simples realidade. Às vezes a gente faz coisas para facilitar a nossa vida, né? Que nem o cara que faz, concorda? O cara que faz um negócio desse aqui, ele olha para isso e na cabeça dele ele está enxergando certinho o curso de pós-graduação que ele fez em administração lá em Harvard. E ele está entendendo, na cabeça dele ele está entendendo. Mas se mostrar isso daqui pro Zezinho, cara, mesmo ele explicando, o Zezinho vai falar, cara, não era mais fácil fazer assim? Eu ia entender muito mais fácil desse jeito. Por quê? Porque desde a da quarta série primária que é assim, né? Não, mas aí você não está modernizando, né? Então eu vou apresentar um outro modelo para você. Essa estrutura é melhor ainda, porque cada um aqui é um nível, né? Você tem o um aqui é o diretor, depois tem o dois, ou três, ou quatro, ou cinco que são diretores, né, de área. Depois a gente tem o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12, o 13, que são departamentos vinculados nessas diretorias. E depois eu tenho o 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, que são as pessoas, os grupos de pessoas que estão vinculados a cada departamento da empresa. E esses, por sua vez, ainda tem estagiário aqui, ó, que é o 35, coitado do estagiário, 36. Né, que tira o xerox. Olha que maravilha. Aí você vai falar, pô, cara, legal, parabéns, obrigado. Vou ter que saber isso na prova? Vai, né? Para tirar nota, você tem que saber. Vou usar isso daí na minha vida? Não nesse sentido que eu estou falando. Mas, obviamente, que por trás da organização disso daqui,
tem todo um estudo, toda uma técnica, né? Que a gente não pode menosprezar, né? Mas é melhor que o outro? Não sei, melhor. Sei lá, né? O que é melhor, cara? Melhor Coca-Cola ou Pepsi? Não sei, o que é melhor, né? Melhor é ser namorar a Bruna Marquezine ou a Fafá de Belém? Sei lá, o que é melhor? Depende, o que é melhor para mim não é melhor para você. É essa a questão, né? E eu sempre falei isso, vou repetir aqui para vocês, né? Tipo, qual é o melhor editor de texto que tem para trabalhar com. O melhor editor de texto que existe no mundo é aquele que você sabe mexer. Se você sabe mexer no Word, é o Word. Se você sabe mexer no carta certa, é o carta certa. Você sabe mexer no OpenOffice lá no Linux, é aquele lá, WordStar. Sei lá, cara. Ou WordPad mesmo, não sei, né? O melhor editor de texto é aquele que você sabe mexer. O melhor software gráfico para fazer renderização de desenho 2D, 3D, é o que você sabe mexer. Eu sei mexer no 3D Max, o outro sabe no Blender, o outro sabe no, sei lá, no Unity. Ah, o nome que os caras derem aí, né? Ah, não, mas o V-Ray é melhor que o Blender, porque não sei o que. Não é melhor, cara. O melhor é que você sabe mexer. As ferramentas são as mesmas, né? Uns podem ter uns filtros a mais, outros a menos, mas na realidade, o que eu estou dizendo é assim: você vai organizar a empresa, você vai organizar a empresa, cara. Você vai organizar da melhor maneira que você sabe organizar, né? E o que você sabe pode não ser tudo, mas se você sabe aquilo, é melhor você fazer com aquilo que você sabe, tá? Você pode até discutir, o cara vem e apresenta um negócio desse para você ser o dono da empresa e fala, cara, beleza, acho bonito, parabéns, você estudou em Harvard, né? Legal, hein? Mas eu ainda prefiro usar aquele de Beckerley, né? Então, ou do Michigan University, MIT. Por quê? Porque é aquele que eu sei usar. Tá? Então faz o seguinte, meu, pega isso aí, tudo que você fez, beleza, bonitão, traduz para mim num negócio parecido com esse aqui, ó, tá? Que é isso que eu vou apresentar para o meu pessoal aqui, que eles entendem isso. Tá? Tô sendo muito rude, gente. É isso mesmo? Tá? Mas é assim que acontece, às vezes os caras, né? Bom, daí tem o conceito de cargo, tarefa e função, né? Infelizmente nas empresas tem. O que é cargo, o que é tarefa e o que é função. Cara, o conceito de cargo é muito abrangente, tá? Mas ele baseia em várias noções fundamentais, tá? Dependendo, por exemplo, tarefa, né? A gente pode dizer assim, ó, o que é uma tarefa? Uma tarefa pode ser uma atividade individual realizada por alguém, tá? Que é indicado para fazer aquilo. Ah, legal, né? Bom, só que o cara que é indicado para fazer aquilo, para desempenhar aquela tarefa, tá? Ele tem uma função. Naquele momento, a função dele é fazer aquilo. Concorda? Mas você tem várias tarefas, portanto, você tem várias funções para serem executadas na empresa, né? Ou você tem várias tarefas que são executadas na empresa, várias funções, uma função para cada grupo de tarefas, tá? Mas essas funções todas, elas podem ser juntadas numa coisa que a gente chama de cargo. O que é o cargo do cara? Fazedor de função, beleza. Então, o fazedor de função é um cargo. Você é contratado, né, para ser fazedor de função. Quais funções que você vai fazer? Bom, para você eu vou estabelecer 3, 4 funções. Cada função tem 4, 5 tarefas. Se te joga na empresa lá e se vira. Mas eu não sei onde eu estou. Bom, tudo bem, vamos no organograma e eu mostro para você. Você volta lá no organograma, né? Vamos pegar esse organograma legal, né? E você fala assim pro cara, então, cara, é assim, ó, não sei se você sabe, mas você está na engenharia, tá?
né? Só que assim, você está na engenharia, tá? Só que na engenharia tem 3 departamentos, tá? Daí você assim, você vai entrar nesse departamento aqui, que está nessa área, tá? E aqui eu vou pendurar você, e você vai ser uma bolinha, tá? Vamos só chamar você de bolinha, tá? Então você vai estar aqui, ó. Olha que bonitinho, esse é você, tá? Esse é você. Tá vendo? Você vai estar aqui. Mas nessa caixinha aqui, além de ter um monte de gente, tá? Além de ter um monte de gente aqui assim, ó, cada um desses caras vai ser atribuído um monte de tarefas para ele fazer. E vamos chamar a tarefa de hexágono. Hexágono, tá? Pô, você está entendendo que o negócio fica meio complexo aqui, juntar tudo isso e tal? Mas é isso que acontece. É o vocêzinho aqui, que eu vou pintar de verdinho para diferenciar você dos outros, né? Para você vai ter funções, ou vai ser dada uma função para você fazer um monte de tarefas. É tudo isso daqui que você tem que fazer. Ah, tem mais pessoas que fazem a mesma coisa? Tem, pode ter. Tá? Mas você foi contratado para fazer isso aqui, que está dentro disso, que está dentro disso, que está dentro disso, que está dentro disso, e que responde para esse. Tá? E nesse boloê de pessoas aqui, tá? Obviamente, essa caixinha aqui tem dono, né? Porque o que mais acontece na empresa é dono de caixinha, tá? Então, essa caixinha aí tem dono, né? Tem o cara que é o Pink lá, o cor-de-rosa aqui da história. Ele é o dono do negócio, do esquema, né? E você tá aqui, você responde para ele, mas tem o Zé. Lembra do Zé que a gente falou? O Zezinho, o Zé. O Zé tá aqui, ó. Ó o Zé. Tá vendo o Zé? O Zé ele tá junto aqui, ele também tem as tarefas dele para fazer, que podem ser até iguais às tuas. Tá? Só que toda vez que você precisa de alguma coisa, em vez de você pedir para esse dono aqui, você vem e pede para o Zé vai aqui ó, no gerente comercial e resolve. Ou o Zé vai na produção e resolve. Ou o Zé vai na contabilidade e resolve. Tá? E olha que interessante aqui, hein? A gente tem o gerente de produto, o gerente comercial e o gerente financeiro. Tá? Quem desses 3 aqui cuida da parte de contratação? O gerente financeiro? Ou cada área vai contratar os caras que quer, do jeito que quer, da maneira que quer. Não sei, ou seja, esse organograma aqui, ele não está completo. Ele não está dizendo para mim algumas coisas que são importantes. Tá? Então, a organização ainda não organizou direito isso daqui. Tá? É claro que isso daqui é só um exemplo. Tá? Podia trazer um organograma mais complexo aí para gente estudar, mas também não faz parte do escopo da matéria. Né? Mas a gente precisa conhecer e saber e conhecer essas nuances aí que eu falei para vocês. Tá bom? Nossa senhora, o Estevão tá até assustado. Não fica assustado, cara. Fica tranquilo, filho. O negócio é isso aí mesmo, é bolinha e caixinha. Não é assim que você vê na tua empresa? Tirando a parte da produção que você faz lá, que é o ralar, né? Se você sentar para ver os diretores discutindo, eles só discutem em cima dessas coisinhas. É só caixinha e bolinha. Ei, precisa aumentar a quantidade de gente. Ei, precisa aumentar diminuir as perdas, precisa aumentar a produção, tem que fazer projeto, tem que comprar mais estoque, tem que vender mais, né? E ele só vem caixinha, bolinha, caixinha, losango, do jeito
que o consultor diz para ele que tem que fazer, né? Vocês não, vocês, meus queridos alunos, vocês estão fazendo o curso da FanFan, né? FanFan, FanFan, FanFan. E vocês, então, estão aprendendo coisas que talvez no curso de engenharia de outras faculdades os caras não aprendem, porque não tem matéria que fala isso, né? E daí, quando o cara vai para o mercado de trabalho, ele se embanana todo, principalmente o cara que nunca trabalhou na vida, né? E daí vem aquela ideia que eu falei para vocês, ó, estágio numa faculdade é exatamente para isso. O estágio é exatamente colocar você, aluno, em contato com essas estruturas organizacionais, para você aprender na prática como funciona essa bodega numa empresa, tá? Então, para mim, César, não estou falando pro curso, pro Carlão, que fez o curso, ou pro Marco. Estou falando assim, César, o que o César pensa? O César pensa assim, estágio é para colocar o aluno que, em princípio, só estudou até hoje, entrou na faculdade, ele fez colegial, nunca trabalhou na vida, entrou na faculdade, está fazendo faculdade, ele tem que saber o que é uma empresa antes de ir para a empresa, certo? Então, quando não tem matérias desse nível que a gente está tendo aqui, a gente coloca ele, enfia ele 6 meses dentro de uma empresa, ou um ano dentro de uma empresa, para ele aprender exatamente isso, relacionamento interpessoal que ele vai ter na empresa, tendo chefe, obrigação, metas, entendendo o organograma, entendendo as relações estruturais formais e informais que acontecem na empresa, tá? Se relacionando com outros departamentos, vendas, RH, blá, 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 produção, entendeu? Vai entender a empresa. É para isso que o estágio serve, tá? Então, o estágio não serve para cooptar a mão de obra e pagar menos para o cara fazer o mesmo serviço que o engenheiro, recebendo 10% do salário do engenheiro, né? Não é para isso, tá? Estágio não é para você aprender coisas, tipo assim, ah, não, eu vou fazer estágio. Não, eu quero fazer estágio numa empresa de distribuição de energia, porque eu quero aprender como que é o sistema de distribuição de energia, não sei o que lá, não sei o que lá. O estágio não é para isso, senhor. Isso daí você vai aprender. Quando você estiver empregado na empresa, a empresa vai te treinar especificamente para aquele determinada função, para aquele cargo, vai te dar conhecimento também específico, muito mais profundo do que os conhecimentos que você viu na faculdade, tá? Mas o estágio não é para você adquirir conhecimento. Estágio é para você saber se relacionar dentro da empresa, tá bom? Daí os caras exigem que você faça estágio na área que você está se formando, óbvio, né? Você tem que aprender como funciona uma empresa que tem engenharia que trata com engenharia elétrica, né? Engenharia civil, quando o cara é civil. Não adianta o cara de engenharia civil fazer estágio no escritório de contabilidade, né? Não tem sentido, tá? Ah, mas no escritório de contabilidade, um cara que faz sistema de informação, ele pode fazer, porque lá tem, eles contrataram o SAP no escritório de contabilidade, tem toda a parte de implantação, tem a rede local, o escritório de contabilidade é grande pra caramba, tem 10 andares, é no centro da Avenida Paulista, lá em São Paulo, tá? E o cara tá fazendo estágio dele. Ele fez o quê? Não, ele fez sistemas de informação, redes, beleza, então pode fazer estágio lá. Não, a empresa não é de TI. Ah, pô, então o que o cara vai fazer? Vai trabalhar no call center, vai fazer estágio no call center, ficar atendendo. Ah, eu fiz sistemas de informação, estou atendendo call center porque, né, a empresa trabalha com. Vocês entenderam como que é sutil essas diferenças? Tá? Beleza. Moçada, é assim, a aula de hoje acabou, né? A gente vai, como eu falei, eu peço desculpas de estar um pouquinho menos palhaço, sei lá, que eu tô triste porque meu tio faleceu, né? E ele era como se fosse um pai para mim, então realmente me baqueou, mas eu espero ter dado uma aula e explicado algumas coisas de estrutura organizacional, porque a partir dessa aula, né, que a gente teve,
a gente já entende mais ou menos como que é a estrutura de uma empresa, e a gente já sabe o que é a empresa, a gente pode começar a classificar as empresas e depois partir diretamente para o planejamento e controle da produção, o que é, para que serve e como a gente vai fazer isso. Né? E mais, a gente vai entender que o planejamento e controle da produção ele vai interagir com todos esses departamentos da empresa que a gente viu, por incrível que pareça. O cara que trabalha numa área de planejamento e controle da produção, né? Ele vai interagir com todas essas áreas. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou parar a apresentação nesse momento e vou parar de gravar e vou ficar mais esses 7 minutinhos aí na sala de aula para responder quaisquer dúvidas, comentários e etc, etc. Não esquece que as aulas estão gravadas lá no YouTube. Por favor, vão lá no YouTube. Mesmo que você não assistir a aula, dá um joinha na aula, porque eu vou virar youtuber, eu tenho que viver de joinha, entendeu? Eu ainda não sei o que eu vou fazer, mas depois das aulas eu vou viver de joinha, filho. Né? Se o Nando Moura pode, por que eu não posso? Tem tanto nego ridículo vivendo de joinha, mas ridículo, ridículo. O cara liga a câmera e fala assim: eu vou mostrar como que é colocar nariz de palhaço. Dá joinha aí, não esquece de escrever. Daí você vai lá e escreve. Ah, legal. Entendeu? Então, por gentileza, vai lá, se inscreva e dá joinha pro tio.